Olá, bem-vindos para mais um estudo do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Vamos iniciar hoje essa obra. É o segundo estudo, porém o primeiro a gente tratou do prefácio. Hoje nós vamos iniciar o primeiro capítulo. Iremos conhecer o que André Luiz irá fazer, qual tarefa irá realizar, compartilhando seus conhecimentos sobre o mundo espiritual. Nessa coleção, acerca da vida no mundo espiritual. Iniciemos então o primeiro capítulo do livro No Mundo Maior, chamado Entre Dois Planos. Narra André Luiz. Esplendia o luar, revestindo os ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul. Confinando com a amplidão, o quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cirros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gaze esvoaçante. Evoquei nesse momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. André Luiz inicia a obra, portanto, de forma poética, descrevendo o luar, descrevendo a paisagem, muito bela, e indagando-se se aquela visão não seria correspondente à proteção que a Terra recebe do mundo espiritual. A solidão imponente do plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. André Luiz, então, está apreciando a paisagem, orando, percebendo a grandeza do universo, a beleza natural daquela visão. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. André Luiz, portanto, inicia a obra orando por nós. O luminoso disco lunar irradiava destarte maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos, iniciara-se a evolução terrena, e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. Aquela mesma lâmpada, suspensa, clareara o caminho dos seres primitivos, conduzira os passos dos conquistadores, norteara a jornada dos santos. André Luiz, então, está fazendo uma reflexão em que a Lua acompanhou a evolução terrestre, passando pelas primeiras civilizações, pelos guerreiros, pelos imperadores, clareando o caminho de todos eles, do mais primitivo ao mais santo. Testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplara as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores.
Ele prossegue então, dizendo que aquela mesma lua testemunhou a vida de santos, de criminosos, de príncipes, de servos. Presenciava todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, podíamos proceder a experimentos, reparar estradas, contrair compromissos ou edificar virtudes entre a esperança e a inquietação, aprendendo e recapitulando sempre. Vejam que André Luiz começou falando da paisagem, da luz do luar, da testemunha que foi a própria lua, de todos os seres que passaram pela Terra e passam até hoje, e aí ele vai se aproximando da realidade que ele se encontra. Ele fala, cá embaixo, demonstrando que ele está na crosta terrestre, entre os encarnados, que podem retificar estradas, contrair débitos ou contrair virtudes, edificar virtudes, seja como encarnado, seja como desencarnado, sempre aprendendo. Mas a lua, solitária e alvinitente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da divina lei. A natureza faz isso com a gente. A gente percebe a presença do Pai na manifestação da natureza. E aí se acalma. André Luiz se acalmou olhando a lua. A região do encontro está próxima, disse alguém. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. Então já conhecemos o primeiro personagem, além de André Luiz, dessa obra, Calderaro, um assistente que levou André Luiz para um encontro que estava se aproximando. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. André Luiz começa a revelar a sua tarefa. Eles estavam em viagem, provavelmente já na crosta terrestre, para um encontro com alguém. O assistente é Calderaro. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Mais uma personagem então é revelada, o instrutor Eusébio. Temos o assistente Calderaro e o instrutor Eusébio, uma figura dedicada à caridade. Eusébio dedicara-se de há muito ao ministério do socorro espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Então Eusébio resgatava espíritos. Renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Olha que bonita essa descrição. Eusébio renunciou de privilégios, de facilidades, para servir, para amparar os famintos, mas não os famintos da carne, não os famintos de pão, e sim os famintos de luz, famintos de pão espiritual. Superintendia a prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal. André Luiz está revelando então o primeiro posto de socorro, o primeiro posto de trabalho, uma instituição próxima à Terra, porque situada em zona intermediária entre colônias espirituais e a crosta terrestre,
para atender a estudantes já espiritualizados, ainda vinculados à carne, e a discípulos recém-libertos do campo físico. Então nós já descobrimos que a instituição que André está visitando auxiliava espíritos encarnados, ainda, portanto, vinculados ao plano físico, mas com uma certa espiritualidade, estudantes espiritualizados. E além deles, pessoas que recém-desencarnaram, discípulos também desse conhecimento. A enorme instituição, a que dedicava a direção fulgurante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores, gente com imensidão de problemas e de indagações de toda a espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Então as pessoas que estavam naquela instituição variavam de classe de espírito, de evolução espiritual. Haviam seres inferiores e superiores também. Muita gente, com muitas dúvidas, exigindo então do Eusébio uma dedicação, uma paciência, uma sabedoria. Entretanto, o indefeso missionário, malgrado o constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Informação interessante, portanto, que André Luiz nos passa. Eusébio visitava a Terra semanalmente para atender os espíritos encarnados que não tinham condições de ir até ele. Espíritos que não tinham condição de sequer deixar a Terra para ir na região intermediária. Eusébio, então, ia até eles. Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação, de conformidade com o quadro hierárquico. E a ele se referira com o entusiasmo do subordinado, que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. Já sabemos então que Calderaro conhece Eusébio. Era um discípulo dele, um subordinado, que ama o seu chefe mais do que obedece. O sentimento é mais de amor do que de obediência hierárquica. O assistente a seu turno prestava serviço ativo na própria crosta da Terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados. Então Calderaro também atuava junto aos encarnados. Especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. André Luiz revela então que essa obra terá um viés maior voltado para a psiquiatria, para questões psiquiátricas, porque Calderaro era um especialista dessa área. E André Luiz revela que já queria, há um tempo, trabalhar também com essas questões da psiquiatria. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro eminente orientador, tendo-me ele aceito com a gentileza característica dos legítimos missionários do bem. Então André Luiz se integrou a uma turma em que Calderaro, apesar de assistente, então vejam, Eusébio é o coordenador, Calderaro é assistente, mas ele está acima de André Luiz porque ele é orientador
nessa questão da psiquiatria, tendo aceito André Luiz como um aluno. André Luiz iria se adestrar nessa área. Calderaro, então, tornando-se seu orientador, era um missionário do bem, propondo-se a conduzir André Luiz carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. André Luiz, portanto, iria aproveitar essa oportunidade, porque a equipe vinculada a Calderaro estava em outra região. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me nos desejos. André Luiz teria, portanto, um professor particular na figura de Calderaro, já que a sua turma estava realizando outra atividade. Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopinado das ordens de serviço ou das situações. O que André Luiz está dizendo aí? Ele diz que Calderaro explicou a ele que as suas atividades não tinham um roteiro pré-determinado. Por quê? Conforme a atividade ia acontecendo, eles iriam adaptando-se, improvisando as medidas necessárias, dependendo da necessidade do paciente, das condições da situação. Noutros campos de ação, diz ele, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhes estavam afetas, diferiam as normas. Vejam só, André Luiz está dizendo que em outras áreas de atuação, que não essas voltadas para a psiquiatria, o roteiro era necessário, imprescindível. Era necessário montar um roteiro para ser seguido, tarefas pré-determinadas a fim de realizar o serviço. Nessa atividade, porém, que a gente vai acompanhar nessa obra, não há roteiro. As normas eram diferentes. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Vejam que André Luiz se refere aos acontecimentos que eles vão tratar como acontecimentos da vida, consequentemente imprevisíveis. Então, como o fator psiquiátrico, psicológico, ele não pode ser previsto na maioria das situações, estavam imitando a nossa vida na Terra, que de fato é imprevisível também. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Então não havia um roteiro pré-determinado. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. Eu acho muito interessante essa visão. Eu, particularmente, gosto muito dessa forma de trabalhar, indo atender as pessoas sem fixar roteiros, sem se preocupar com os desdobramentos. Ir trabalhar, ir servir, preparando-se, orando, pedindo a proteção dos espíritos superiores, mas sem uma preocupação de roteirizar o atendimento. Conforme a vontade superior, o trabalho ia se desdobrando. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Olha que trabalho bonito e difícil. E por se tratar de pessoas com desequilíbrios mentais, suicidas e portadores de desastres morais,
a gente começa a entender por que as situações são imprevisíveis. Porque são espíritos extremamente endividados e numa situação espiritual muito delicada, muito perturbada, muito confusa. Então o trabalho era de ajudar, servir, socorrer e amparar esses espíritos sem se preocupar com um roteiro, indo trabalhar com amor no coração, com sentimento fraterno e confiando nos desígnios superiores. Necessário fazer só um adendo, uma observação aqui. André Luiz e eu, por comentar essa obra, não estamos estimulando o trabalho sem o necessário cuidado. Eu não estou dizendo que nós devemos trabalhar sem se preocupar aonde estamos indo, se é seguro, se estamos sozinhos ou acompanhados. É necessário cautela, sempre. Mas lembrem-se que eles são espíritos desencarnados. Eles estão trabalhando do mundo espiritual, do lado de lá. Então, o envolvimento que eles possuem e os riscos a que eles estão expostos não podem ocasionar, por exemplo, na morte deles, numa violência. Então o trabalho de André Luiz, Calderaro e Eusébio é um pouquinho diferente do nosso aqui da Terra. Aqui, além do roteiro, além de se preocupar com a rotina, nós precisamos ter prudência, cautela, para não iniciar trabalhos perigosos sem os cuidados necessários. André Luiz só está dizendo aqui que para as questões de psiquiatria na espiritualidade não havia um roteiro. Iam para auxiliar especialmente esses seres tão debilitados. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas com acendrado devotamento ao bem do próximo. Vejam que isso responde, complementa o que eu estava a dizer. Eusébio, Calderaro dominam as forças psíquicas. Se eles precisarem se utilizar de uma medida mais drástica para se livrar de um perigo, eles dominam as forças psíquicas. Eles têm capacidade espiritual e amparo dos mentores para se livrarem de situações perigosas. A gente, aqui na Terra, tem que fazer a caridade com cuidado, no sentido de que não temos os mesmos recursos, ou então que esses recursos não se aplicam ao plano físico. Podem evitar situações, podem nos livrar de perigos também, como acontece todos os dias, porém, André Luiz deixa claro que Calderaro e Eusébio dominam as forças psíquicas e podem, por consequência, ter toda uma proteção para situações emergenciais. Calderaro, neste particular, não deixava perceber qualquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício da virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Então vejam que pela descrição de Calderaro, notamos um espírito maduro, um espírito que queria o bem do próximo, queria ajudar, e a bondade era espontânea. E por isso estava à frente daquela atividade. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias, diz André Luiz. Abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, 1 minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. É curiosa essa pequena informação, não é? De que espíritos que já querem o bem, bastam alguns minutos de convivência para uma intimidade surgir, uma intimidade no sentido de amizade mesmo. Eles se encontraram por alguns minutos, mas já identificaram os mesmos propósitos, a mesma vontade de trabalhar e de ajudar. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos.
Alguns minutos bastaram para essa amizade profunda surgir. Seguindo-lhe, pois, os passos, afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me a reduzida distância de extenso parque, em plena natureza terrestre. André Luiz revela então que eles já estão na Terra, na crosta terrestre, caminhando por nossas ruas aqui da Terra. Estão perante um parque. Em torno, árvores robustas, de copas farfalhantes, alinhavam-se à maneira de sentinelas adrede postadas para velar-nos pelos serviços. As árvores, portanto, acompanhavam os trabalhos de André Luiz e Calderaro. O vento passava cantando, em surdina. No recinto iluminado de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano, aglomeravam-se algumas centenas de companheiros, temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Percebam, então, que André Luiz e Calderaro estão se dirigindo para uma reunião no além, em que centenas de espíritos estão lá. Espíritos encarnados. Dormiram, cada um em suas casas, e pelo fenômeno do desdobramento, chegaram até esse parque, certamente para ouvir Calderaro, para aprender algo. São espíritos que estão vivendo na Terra como nós, e por isso são chamados de encarnados, mas que pelo sono desdobraram-se e foram nesse parque. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé, outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo, ao catifado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Então, como eram centenas de espíritos, cada um estava de um jeito, alguns em pé, outros sentados, conversando, meditando, aguardando o início da atividade. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avisou-me. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo, em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Olha que interessante, então. Aquelas pessoas, centenas de espíritos, iriam assistir a uma palestra de Eusébio, o coordenador, sobre espiritualismo. Não é sobre espiritismo, mas espiritualismo. São espíritos que querem trabalhar, mas para trabalhar precisam de orientação. E Eusébio iria tratar do espiritualismo. Vamos ver o que Eusébio tem a dizer sobre o espiritualismo. Oh! Exclamou André Luiz, curioso. Não se trata, pois, de assembleia que agrupe indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas da fé? André Luiz está perguntando. Esses espíritos que estão aqui, têm outras religiões? Têm religiões diversas? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e a recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. Então vejam que a resposta é no sentido de que estavam reunidos ali quem já tinha uma noção de espiritualismo, de espiritualidade. Porque o tempo do Eusébio era precioso. Então, respondendo a André Luiz, ele diz que não tinham várias religiões, mas sim eram espíritos que já acreditam na vida espiritual. Calderaro continua explicando para André Luiz que era necessário que fosse assim. Era necessário que a reunião se desse
com espíritos já espiritualizados, no sentido de conhecimento da espiritualidade. Por quê? A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Percebam uma coisa: como o mundo espiritual é parecido com o mundo físico. Aliás, como o mundo físico é parecido com o mundo espiritual, não é? Aqui também não é assim? Se juntar 100 pessoas e começar a falar de religião, não vai dar briga? Não vai dar discussão? Lá também. Então Calderaro explica a André Luiz que não seria possível juntar 100 pessoas, cada um com sua religião, para aquele momento, para aquele trabalho, porque senão ia ter briga, discussão, que ele chama aqui de digressões difusas, ou seja, pequenas discussões espalhadas naquele grupo de 100 pessoas. Então, para evitar perda de tempo, perda de oportunidade, as 100 pessoas que ali estavam já tinham uma noção de espiritualidade. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui, em cálculo aproximado, 1.200 pessoas. Então vejam, não é uma centena, são várias centenas. 1.200 pessoas. Como esperar que falassem sobre religião ou sobre espiritualidade, onde cada um ou cada grupo de 10, 20, 100 pessoas tivesse uma religião diferente? Ia dar briga. Como daria briga aqui também, se reuníssemos 1.200 pessoas e começássemos a falar do Espírito. Quantas dessas pessoas não levantariam as vozes e as mãos para dizer que o Espiritismo é a influência do demônio, a influência de seres trevosos, e não deixaria Eusébio falar? Então, aquelas 1.200 pessoas já traziam um coração que aceitava a realidade espiritual. Deste número, 80% se constitui de aprendizes dos templos espiritualistas. E aí a gente pode incluir espiritismo, umbanda, candomblé, reiki, religiões orientais. Então, pessoas que já aceitam o mundo espiritual, já aceitam a comunicação dos espíritos com o plano físico. 80% dos 1.200, que eu não vou tentar adivinhar o número, que eu sou péssimo em matemática, mas grande parte daquele grupo já acreditava nas questões espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. Então, 80% dos 1.200 eram espiritualistas e, apesar de não terem um intelecto muito avançado, traziam o coração preparado para trabalhar, para colaborar e servir. São companheiros de elevado potencial de virtudes. Olha que grupo especial. 1.200 pessoas com potencial de virtudes, que querem o bem. Existem grupos assim na Terra, que fazem trabalhos voluntários, caridosos, que se compadecem com as tragédias, como estamos vendo a tragédia atual no Rio Grande do Sul, que ajudam, que fazem doações. Pessoas de elevado potencial de virtudes. Não são perfeitas, não são considerados espíritos superiores, mas já querem o bem, já creem na espiritualidade e se predispõem a auxiliar na medida das suas capacidades. Exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior por meio de esforço louvável. Então vejam, boa vontade, movimento, exercitar, buscar o trabalho, se esforçar, são características dos bons trabalhadores.
ter boa vontade, não ficar reclamando, se movimentar, acordar cedo, ir para o trabalho, ir para o voluntariado, ir para o centro espírita ou outro templo religioso para ajudar os outros. Esforço louvável, boa vontade. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Então eles precisam de um auxílio, de um empurrãozinho da espiritualidade. Tremem ante as tempestades naturais do caminho. Hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. Isso é importante. Quantas pessoas começam o trabalho e desistem no primeiro obstáculo? Começam a fazer visitações, começam a arrecadar alimentos, começam a frequentar o templo religioso, mas no primeiro obstáculo para de ir. Tremem na base, não têm confiança suficiente. Desistem do trabalho diante das provas, diante das problemáticas, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Olha que bonito! Todos nós que estamos começando trabalhos, que estamos iniciando nossa atividade caritativa, tenhamos certeza que um dia estaremos à frente dos trabalhos. Estaremos compondo a equipe de coordenadores, a equipe de colaboradores diretos. Então é todo um processo de aprendizagem, todo um processo de elevação. A gente precisa persistir, ter boa vontade, ter essa iniciativa de buscar o serviço, não abandonar o trabalho diante dos obstáculos, das pessoas difíceis, das críticas, das brigas na família para que você não vá ao trabalho. Insista, vá, porque chegará um dia que você será coordenador também. Você estará à frente. Pode não ser nessa encarnação, pode ser em outra, ou pode ser daqui a alguns anos, alguns meses. O importante é persistir, porque a espiritualidade tem esse cuidado de não deixar a gente desistir, porque precisam de nós também. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias. Igual a nós. Eles são iguais a nós. Apesar da boa vontade, de querer fazer o bem, de se colocar à disposição, nós carregamos ainda muitas angústias e desarmonias. Baixamos nossa vibração, deixamos que os vícios nos façam cair. Nos levantamos, mas ainda tropeçamos. Faz parte da caminhada evolutiva. A espiritualidade superior sabe disso e não nos abandona. Eles sabem que é natural. Porém, nos alertam. É necessário mostrar que quer mudar, que quer melhorar, que quer se livrar dos vícios. Então não adianta também achar que pode fazer o que quiser, que a espiritualidade vai nos perdoar e nos colocar no trabalho. Não. Se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado de vencer as tentações e as nossas paixões, nós seremos afastados do trabalho. É o contrário. A consequência não é virar coordenador. A consequência é se afastar do trabalho para se melhorar e depois voltar. Então, a grande maioria ali eram espíritos já amadurecidos na espiritualidade, mas que traziam defeitos, normal, como nós, desarmonias, angústias, que ameaçam o equilíbrio incipiente que eles estão desenvolvendo. Esse processo é natural, todo mundo passa por isso. É aquele medo, é aquela insegurança, é aquela incerteza de que é capaz, de que pode fazer o trabalho, de que é digno. Muitos falam, eu não sou digno de fazer esse trabalho caridoso. É uma grande bobagem. Se Jesus quisesse somente os espíritos dignos, não teria trabalhadores suficientes. Eles precisam e querem que mesmo na nossa imperfeição
nós possamos contribuir com o nosso esforço, não deixando que essas situações, que os obstáculos, que as nossas fraquezas e as nossas desarmonias impeçam o equilíbrio interior, impeçam a nossa rotina no trabalho. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Olha que frase importante. Mesmo diante das fraquezas, mesmo diante das quedas morais, não nos falta assistência. Seja do nosso mentor, seja do coordenador do trabalho, seja da equipe que já realiza esses trabalhos há muitos anos, eles nos dão assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Olha que informação legal! Existem instituições no plano espiritual com um único objetivo: restaurar as forças dos trabalhadores. Olha que interessante. Quando a gente está trabalhando e sente-se fatigado, sente-se cansado, tem centros restauradores de forças, instituições que restauram a nossa força no plano espiritual. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Então notem, o próprio desdobramento pelo sono já é uma ferramenta de assistência do plano espiritual. Já é uma forma de nos ajudar, retirando-nos do corpo físico enquanto ele repousa para essas lições, essas palestras, essas instruções. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente, não percebem a presença dos espíritos. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, gravando-nos o concurso na memória. Então, primeira etapa, o espírito não percebe que está sendo guiado. Logo depois ele começa a perceber essa ajuda na sua memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres, inspirações beneficentes e salvadoras, por intermédio de recordações imprecisas. Olha que legal a descrição de André Luiz, na verdade de Calderaro, né? Mostrando como que funciona as nossas lembranças do mundo espiritual. A gente primeiro não percebe, depois vai lembrando de algumas ideias, algumas mensagens, algumas inspirações, de uma forma confusa, imprecisa. A gente não lembra exatamente quem falou, como que era a voz, onde a gente estava, mas a gente traz a recordação da mensagem. A gente traz a ideia, a gente traz a sugestão, quando retornamos dessas atividades no além. Muitos pesquisadores, muitos cientistas obtêm as respostas para os problemas de suas pesquisas após uma noite de sono, após o desdobramento, recebendo, portanto, orientações dos amigos espirituais, dos coordenadores de suas atividades. Só que quando eles acordam, eles acham que foram eles que pensaram, eles não se lembram muito bem. São essas recordações imprecisas do além. Ele fez breve pausa e concluiu. Os demais, ou seja, os outros 20%, são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. Então a grande maioria era quem iria receber a assistência e orientação para continuar trabalhando, crendo na espiritualidade, se colocando de boa vontade a servir, e os 20% eram de colaboradores para organizar o evento. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Claro, 1.200 espíritos reunidos num parque. É necessária uma grande organização. E essa organização era providenciada por aquela equipe. Estávamos num campo substancialmente terrestre. É um parque na terra mesmo. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar na terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Então vejam que a presença de André Luiz na terra fez ele ter recordações da sua casa. É normal.
E isso nos faz refletir como é diferente lá, né? Para André Luiz falar que ele percebeu o vento espalhando aromas, é porque lá no mundo espiritual deve ser um pouquinho diferente. Esse vento espalhando os aromas fez ele se recordar da terra. É uma característica nossa aqui. Essa diversidade dos aromas. Lá no plano espiritual também tem lugares muito mais bonitos, né? Aromas muito mais apreciáveis. No entanto, essa característica da atmosfera impregnada de aromas, espalhado pelo vento, fez André Luiz lembrar de sua casa, de seu lar na terra. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Vejam que pergunta importante André Luiz faz a si próprio, que serve de alerta. Talvez o primeiro alerta direto que a obra está nos trazendo. O alerta de que nós devemos aproveitar o tempo de encarnado. Aproveitar o tempo aqui na Terra. Porque André Luiz está lamentando. Quem dera eu tivesse essa orientação quando estava lá na Terra encarnado. Se eu tivesse essa oportunidade de iluminação. E a gente sabe, ele só não teve porque não quis. Basta querer. Basta fazer por onde? Meditar, orar, fazer o bem, procurar melhorar-se como ser humano, que aí você começa a ir para essas reuniões. Você começa pelo desdobramento do sono físico a visitar regiões de aprendizado, de trabalho, de serviço. André Luiz lamentava, quem dera eu tivesse preocupado com a espiritualidade para receber essas orientações. Por que ele não recebeu? Porque ele era materialista. Porque ele estava focado somente na matéria, na terra. Desdobrava-se pelo sono, talvez para ficar a centímetros do seu próprio corpo, dormindo também, sem aproveitar o tempo precioso da noite para aprender e servir. Nós então podemos fazer diferente do que André Luiz fez quando estava encarnado. Buscar esse aprendizado, o que estamos fazendo aqui, assistindo esses estudos, buscar a reforma íntima, se colocar à disposição para trabalhar no plano espiritual. Nós podemos fazer isso. Basta pedirmos em oração antes de dormir, pedir para trabalhar, pedir para ser guiado para um local de aprendizado. André Luiz, portanto, lamentava, que pena que eu não aproveitei a encarnação para cuidar também do lado espiritual. Aquele punhado de mortais sob os raios da lua afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Então veja que André Luiz está com uma visão um pouquinho equivocada de que esses espíritos são favoritos de Deus, privilegiados por estarem recebendo aquela orientação, mas vejam, eles só estão ali por mérito próprio, porque se colocaram à disposição para aprender e servir. Eles já trazem uma crença na espiritualidade. Já foi explicado que os 80% ali presentes já têm fundamentos de espiritualidade dentro deles. Eles desenvolveram essa crença e se colocaram à disposição do serviço. Então eles não são privilegiados. O privilégio deles é de poder desfrutar dessa reunião. Mas não nos esqueçamos que eles fizeram por onde, e nós também podemos. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Olha que reflexão importante. Milhões dormem todos os dias, preocupados somente com a matéria, preocupados com as vis sensações, com as sensações mundanas, com as sensações baixas, rasteiras, vinculadas à sexualidade, vinculadas à vaidade, ao orgulho, à vingança. Milhões
dormem nas cidades todos os dias e não desfrutam do conhecimento da espiritualidade. Vejam que honra é, portanto, que privilégio, se olharmos dessa forma, é conhecer o mundo espiritual e, ao dormirmos, desdobrarmos-nos para visitarmos regiões celestiais, regiões de amparo, regiões de reflexão, não ficando presos ao corpo físico, não se prendendo às vis sensações, às sensações da carne, às sensações rasteiras. Milhões estão ainda mergulhados nessa situação, mas nós podemos ter um destino diferente, uma destinação diferente quando dormirmos, visitando essas regiões, para aprender, para trabalhar e servir. André Luiz já revela que aquela reunião seria para prepará-los para um serviço na espiritualidade superior. Incursões na espiritualidade superior. Então imagine a oportunidade de visitar colônias espirituais. Visitar regiões de espiritualidade superior. Visitar espíritos como o Dr. Bezerra de Menezes. Sermos recebidos em grandes caravanas por Chico Xavier. Imaginem que oportunidade bendita e abençoada. Nós podemos. A reflexão de André Luiz é essa. Enquanto milhões dormem vinculados à carne, nós podemos visitar regiões celestiais. Ele pergunta, teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Será que aquele grupo de cerca de 1.200 pessoas tinham consciência daquela oportunidade? Sabiam valorizar aquela oportunidade? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Vejam que a preocupação de André Luiz é que aqueles espíritos tivessem uma conduta que ele não teve quando estava encarnado. Aproveitar a oportunidade de aprendizado, de colóquio com um ser superior como Eusébio. Mas André Luiz prossegue, marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Então vejam essa pergunta que nós vamos finalizar o estudo de hoje. A pergunta de André Luiz, será que aquele grupo iria aproveitar a oportunidade do contato com Eusébio? Do contato com Calderaro? Espíritos já compromissados com o bem, que estavam ali para convocá-los, para trabalharem também. Será que aquele grupo iria vencer os próprios óbices, os próprios obstáculos íntimos para compor essa equipe de trabalho? Veremos então, no próximo estudo, qual a resposta de Calderaro para essa indagação de André Luiz. Agradeço a todos que acompanham os nossos estudos, convido-os a continuarem a acompanhar os próximos, bem como os estudos do Pentateuco Kardeciano, a fim de que nós todos possamos caminhar em conjunto nesse sentimento de aprendizado, para nos prepararmos, para sermos um desses que visitam as regiões espirituais para aprender e trabalhar. Que possamos, portanto, refletir sobre as lições de hoje para não nos mantermos presos à carne, especialmente durante o sono, vinculados a atividades rasteiras que somente prezam pelo gozo terreno, pela satisfação das nossas vontades e imposição dos nossos desejos à vontade dos outros. Que possamos, ao contrário, fazer parte dessa exceção, daqueles que buscam a espiritualidade para o serviço no bem, para a reforma íntima, para a aquisição de virtudes, esquecendo todo o mal do passado e trilhando um caminho novo, renovado pelo Evangelho do Cristo Jesus. Como Ele mesmo nos prometeu, basta voltarmos os nossos olhos para Ele, de boa vontade,
para que Ele perdoe os nossos pecados, os nossos erros e nos dê uma nova oportunidade no bem. Aproveitemos a oportunidade. É essa a mensagem do estudo de hoje por André Luiz. Aproveitemos a oportunidade do serviço no bem, para que sejamos a exceção à regra, para que façamos parte desses grupos de trabalho que já despertaram para o bem e já têm consciência da necessidade do serviço para o aprimoramento espiritual. Graças damos a Ele, nosso Mestre querido Jesus, e rogamos que essa energia, essa paz, esse envolvimento alcance a todos que nos acompanham os estudos, a todos que estão em nossas mentes, aos familiares, aos amigos e também aos adversários, que todos eles recebam nesse momento a paz e o envolvimento que somente o Cristo pode conferir. E que nós, individualmente, estejamos preparados para o despertar, para o enfrentamento dos obstáculos e dos desafios, a fim de que possamos receber como premiação, merecendo, por consequência, a permanência na terra pacificada, onde os mansos herdarão e as nações seguirão os ensinamentos de Cristo Jesus. Graças damos, Senhor, hoje e sempre, e agradecemos também a nossa Mãe Santíssima, para que prossiga a nos abençoar e a nos envolver, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo. Um forte abraço a todos.